Nesse módulo de CIPA, nós vamos tratar o assunto benefícios previdenciários. Antes de falar propriamente dos benefícios, eu vou colocar algumas situações que são importantes em relação à previdência social. Lembrar que é uma empresa do governo, é uma seguradora e para termos direito a algum tipo de benefício, nós temos que, em primeiro lugar, ser clientes dessa seguradora, estarmos vinculados a ela na condição de segurado da previdência social. Para aí, dependendo da situação, termos direito a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, além dos outros tipos de aposentadoria, como por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial. Então, quem é segurado do INSS? Existem algumas situações de segurado ser obrigatório, quando ele é, por exemplo, empregado de uma empresa, também como trabalhador avulso, empregado doméstico, o contribuinte individual e o segurado especial. Existe também a situação do segurado facultativo, que é aquele cidadão brasileiro maior de 16 anos de idade, que se filia ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição, a não ser que ele esteja numa situação de ser um segurado obrigatório. Filiação. Filiação é a nossa, então, vinculação à Previdência Social. No teu caso, cipeiro, você entra na condição de empregado, que é um segurado obrigatório, e essa filiação é automática a partir do momento que você assina a carteira de trabalho com a empresa. Tá? É importante, ele está colocado nesse parágrafo 4º, que você permanece filiado à Previdência Social, mesmo na condição de aposentado, se você continuar exercendo alguma atividade na condição de segurado obrigatório ou facultativo, que seja. É segurado na categoria de empregado, nós temos diversas situações, a que está assinalado aqui, é a tua condição de cipeiro, que é quando você presta um serviço de natureza urbano ou rural a uma empresa ou equivalente a uma empresa. Também o aprendiz, que é aquele cidadão que tem entre 14 e 24 anos de idade, que está fazendo uma formação profissional que, estando exercendo essa atividade numa escola de aprendizado, vai exercer alguma atividade de aprendizado também numa empresa a qual ele vai estar vinculado como empregado. Existem outras situações, não vou abordar elas aqui, são 23 situações em que aí o segurado entra na condição de empregado e contribuinte obrigatório da Previdência Social. Para você, cipeiro, daí é a questão de ser empregado da empresa, e aí a filiação é automática como segurado obrigatório. Temos também o empregado doméstico, o contribuinte individual, diversas situações, mais comum é essa da pessoa física, que explora algum tipo de atividade, e aí ele contribui de maneira obrigatória, conforme o seu trabalho, o seu rendimento. Diversas outras situações, não vamos se deter a elas, não seriam situações de aprendizado importante para você que trabalha como empregado numa empresa e está aqui na condição de cipeiro. Segurado especial, título de conhecimento, produtor rural e o pescador artesanal. O agricultor e o pescador. Tem algumas situações de integrar como segurado especial, além do agricultor, a sua família, o cônjuge, o companheiro, os filhos, enfim, que fazem parte aí de um grupo familiar que explora daí uma atividade rural como agricultor ou como pescador. Segurado facultativo, várias situações daquela pessoa que não é obrigada a contribuir, mas quer contribuir para talvez um dos objetivos seria você mais tarde se aposentar. Né? Então, além da dona de casa, o síndico do condomínio, estudante, um brasileiro que acompanha um esposo ou esposa prestando serviço no exterior, ou você, cipeiro, se amanhã ou depois deixar de ser um empregado da empresa, deixar de ser segurado obrigatório e quiser contribuir para o INSS, você tem
como a opção ser segurado facultativo, continuar contribuindo com do próprio bolso. Outras situações é de empregado facultativo. Tá? Manutenção da qualidade de segurado. Qual é a importância desse capítulo, neste módulo aí de benefícios previdenciários? Não é automático o desligamento do segurado da Previdência Social. Diferente de uma seguradora, um seguro de vida que nós deixamos de pagar, no mês seguinte a gente está fora. Tá? A Previdência Social tem algumas situações diferentes. Então, por exemplo, você está ganhando qualquer tipo de benefício. Um auxílio-doença, uma aposentadoria, o auxílio-acidente que a gente vai tratar. Enquanto estiver recebendo esse benefício, permanece como cliente, como segurado da Previdência Social. Tá? Após terminar qualquer benefício por incapacidade, tá? Terminar o salário maternidade, ou parar de contribuir para o INSS, você ainda mantém por 12 meses a condição de segurado. Qual é a importância dessa situação? De repente você perde o emprego, tá? E aí a ideia que muitos têm é, no dia seguinte eu estou fora, se eu ficar doente não vou ter como ir na Previdência pedir um auxílio doença. Não é assim. Termina o teu vínculo de trabalho na empresa. Por no mínimo 12 meses, você mantém a qualidade de segurado, independente de quanto tempo, de quantas contribuições que você tenha. Pode ser uma única contribuição, um mês de trabalho, você se desliga da empresa, perde o emprego, mas mantém o vínculo com a Previdência por no mínimo 12 e podem aí, a situação a gente vai ver, ser prolongado para 24 até 36 meses. Outras situações também, aquele segregado para tratamento de uma doença, como era uma realidade há alguns anos atrás, o leproso, ele era segregado de maneira obrigatória, a partir do momento que terminava o tratamento, mantinha por 12 meses a condição de segurado. Quem é segurado e vai para a previsão? Para a previsão, e aí quando termina aquele período de prisão, ele mantém por 12 meses. Quem vai para o quartel, enquanto está no quartel, seja a modalidade que for de serviço militar nas Forças Armadas, termina aquele período de serviço militar obrigatório, mais 3 meses continua como segurado. Quem é segurado facultativo, o período é menor, são 6 meses. Parou de contribuir, 6 meses após, ele se desvincula da Previdência Social. Aquele prazo que eu já citei antes, de 12 meses, ele pode ser prorrogado para 24 meses, se o segurado já tiver pago pelo menos 10 anos, 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete você cair fora da Previdência, perder a qualidade de segurado. Se você, na condição de segurado, estiver desempregado e comprovar essa condição perante o Ministério do Trabalho e Emprego, você tem mais 12 meses ainda de manutenção da qualidade do segurado. Mas você tem que comprovar isso de alguma forma. Né? Então, comprovar recebendo o seguro-desemprego, fazer uma inscrição no CINE, que é o órgão responsável pela política de emprego dos estados na federação. Né? Esse registro pode ser no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E ele vai então manter para mais 12 meses, chegando daí a 36 meses de manutenção dessa qualidade. Segurado facultativo, terminam os benefícios por incapacidade, o salário, maternidade, ele mantém a qualidade pelo prazo de 12 meses. Se é só contribuição, são 6 meses, mas nessas situações ele estar incapacitado ou salário maternidade, ele passa para 12 meses. O segurado obrigatório, você como empregado, naquele período de graça que mantém a qualidade segurada por 12, 24 ou até 36 meses, ao deixar de contribuir,
você terá o direito de usufruir do período de graça da condição anterior, se for mais vantajoso. Período de carência. O que é período de carência? Você não vai começar a contribuir para o INSS e no dia seguinte já vai ter direito a tudo. Tem algumas situações que sim e outras que não. Então, as situações que sim, nós vamos abordar ela em detalhes, são aquelas em que você passa a contribuir para o INSS, para a Previdência Social, e no mesmo dia já tem direito àquele benefício. Para outros, existe um prazo mínimo de contribuição, que nem você faz um seguro de vida, um seguro qualquer outro, você tem um prazo mínimo de contribuições para aí poder usufruir daquele direito. Então, o INSS tem uma divisão entre aquelas que isentam ou não isentam de carência. Então, existe um número mínimo de contribuições que são indispensáveis para fazer jus ao benefício, que vai contar a partir do momento que você se filia ao regime da Previdência Social. No caso do auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, no mínimo é exigido um prazo de 12 contribuições mensais. Está no formato menor aqui a questão da isenção de carência, que vamos tratar depois. No caso do salário maternidade, também existe um período mínimo de 10 contribuições para aquela contribuinte individual, facultativo e para especial. Existe uma isenção de carência para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. No caso do parto antecipado, o período de carência ele vai ser reduzido no número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto for antecipado. A aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo a de professor, a aposentadoria especial e a aposentadoria por idade, tem um período mínimo de 180 contribuições mensais. São, então, no mínimo necessárias essas 180 contribuições para que possa se aposentar pelo tempo de contribuição, aposentadoria especial e por idade. Além daí, no caso da aposentadoria especial, preencher os critérios da aposentadoria especial e da idade, a idade mínima prevista para homem e para mulher e para algumas situações. A partir do momento que você se filiar ao regime geral, você vai ter que ter no mínimo 1/3 de contribuições para completar de carência daquele benefício que você está pedindo. Então, no caso do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a partir do momento que você deixar de estar vinculado ao INSS, vai ter que ter no mínimo 4 contribuições mensais, que somada com as que você já tinha, completem pelo menos as 12 contribuições. Salário maternidade também no mínimo 3 contribuições e completar aquelas 10 que são necessárias. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial, no mínimo 1/3 daquelas 180 contribuições. Além de, voltou a contribuir, atinge 1/3, somando com o que já tinha, tem que completar as 180 contribuições mensais para aí preencher esse critério de período de carência. Mas tem algumas situações em que não é cobrado um período de carência para receber o benefício. Existe uma isenção dessa carência. Por exemplo, para a pensão por morte, o auxílio reclusão para a família daquele que está preso, o salário família e o auxílio acidente, seja lá ele de qualquer tipo. Salário maternidade, se for uma segurada empregada, a empregada doméstica e a trabalhadora avulsa. Então, se uma segurada está grávida de 8 meses, assinar a carteira, ela vai ganhar o salário maternidade mesmo com esse 1 mês de contribuição. Isso vale também para a segurada daí doméstica e a trabalhadora avulsa. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez
também vão dar isenção de carência naquelas situações que são inesperadas, que não são programadas, né? Você não tem como, por exemplo, prevenir um acidente e esse acidente gerar uma situação que incapacite de maneira temporária, dando auxílio-doença, ou definitivo, dando uma aposentadoria. Existe, além desses acidentes, não interessa qual é o tipo, acidente de trabalho, acidente em casa ou em outra situação, né? Também algumas doenças, né, que fazem parte de uma lista que foi elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência, que daí, consideradas de maior gravidade, elas têm um tratamento diferenciado e dão isenção de carência naquelas situações de tornar a pessoa incapaz para o trabalho. Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte por segurados especiais deles, desde que eles comprovem que estavam trabalhando naquela condição. E a reabilitação profissional. Bom, as situações consideradas de maior gravidade, que daí dão uma isenção de carência, elas estão nessa portaria interministerial de 2001, que lista que as situações elencadas nessa portaria, elas excluem a exigência de carência para conceder auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas não pode, né, a pessoa estar acometida daquela doença, começar a contribuir e aí ter direito a um benefício. Tá? Essa isenção de carência só vai ser aplicável quando houver essa doença ou aquela afecção, ela ocorrer após o ingresso no regime geral da Previdência Social. Quais são as situações elencadas nessa portaria? Então, a tuberculose ativa, a hanseníase, doenças mentais que deixam a pessoa fora das suas condições normais e considerada, então, uma pessoa alienada, câncer, neoplasia maligna, cegueira, uma paralisia que seja irreversível e cause uma incapacidade, uma doença grave do coração, nem todas as doenças do coração vão ser consideradas graves o suficientes para dar essa isenção, a doença de Parkinson, a espondiloartrose anquilosante, que é um tipo de doença reumatológica, doença grave do rim, a doença de Paget, que é uma doença óssea que causa deformação óssea, AIDS, contaminação por radiação e doenças graves do fígado. Auxílio-doença. Quem é que tem direito ao auxílio-doença? Quem é segurado do INSS e ficar por um motivo, independente de qual situação, relacionada ou não ao trabalho, mas ficar incapacitado para o trabalho ou para a condição habitual por mais do que 15 dias consecutivos. Tá? Lembrando que não vai ter direito ao auxílio-doença naquele segurado de qualquer condição que começar a contribuir para o INSS já com aquela doença ou lesão que vai invocar como causa para ganhar o benefício, a não ser que ele entre doente e essa doença progrida por algum motivo e torne essa pessoa incapaz posteriormente. Uma situação que é muito frequente nas empresas é ter vários afastamentos pela mesma doença, né, e não preencher aquele período mínimo de 15 dias. Caso tenha vários afastamentos num período de 60 dias pelo mesmo motivo, somam-se todos os atestados e quando der um período de 15 dias, que cumpre aquele mínimo exigido, aí vai ter direito ao auxílio-doença, mesmo sendo vários atestados fracionados de um período menor. O início do benefício. A data de início do benefício. Ela vai ocorrer a partir do 16º dia do afastamento, no caso do segurado empregado, e no caso de os
outros segurados do INSS na data do início da incapacidade. Lembrando que a tua condição de empregado, o benefício, o direito ao benefício vai ser após você ir para o INSS, porque os primeiros 15 dias vão ser pagos pela empresa. Então você tem que ter uma incapacidade superior a 15 dias para ter direito, mas os primeiros 15 dias vão ser pagos pela empresa. Algumas situações que também são muito frequentes, está colocada ali de maneira mais destacada em vermelho. Se você, como empregado, se afastar do trabalho durante 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e se afastar num período de 60 dias, vai ter auxílio-doença a partir do novo afastamento. Não precisa, de novo, ter 15 dias por conta da empresa para ganhar o benefício. E se ocorrer antes dos 15 dias, vários atestados fracionados, a partir do momento que completar 15 dias com mais do que um atestado, a partir daquele dia, então o dia seguinte vai ter direito vai receber o auxílio-doença pago pela Previdência. Quem vai definir o prazo de recuperação da capacidade para o trabalho é o perito médico do INSS. Cabe a ele definir a data do início da doença, a data do início da incapacidade e a data que vai cessar o benefício. É muito importante vocês terem isso. Existe uma lei de 1949, a Lei 605, que estabelece o poder de decisão entre os médicos que atendem o trabalhador, estabelecendo uma hierarquia nessa então, decisão. O topo dessa hierarquia é o perito médico do INSS. Se passar de 15 dias de afastamento, é ele quem vai decidir se ganha o benefício ou não e por quanto tempo, independente do tempo que foi colocado no atestado médico do paciente ou do médico do trabalho da empresa. Então, o teu médico pode colocar que você está incapaz por 120 dias e o perito do INSS decidir que não há incapacidade ou há uma incapacidade por apenas 30 a 60 dias. Legalmente vai prevalecer o parecer do INSS. Também pode ocorrer o contrário, o teu médico dá um atestado de 30 e o perito do INSS resolver que precisa um período maior, de 60 a 90 dias. Vai valer a decisão do perito médico do INSS, nesses casos em que ele vai decidir quando é superior a 15 dias. Em períodos inferiores a 15 dias, aí o médico do trabalho da empresa pode decidir diferente do médico do empregado, desde, claro, que ele examine, avalie e dê o parecer. Então, se o médico do paciente, teu médico particular, te der um período de afastamento e o médico do trabalho decidir por um período diferente, prevalece aí a opinião do médico do trabalho da empresa. Pode ocorrer a situação de você ganhar o benefício por um período e aquele período não ser considerado suficiente por você ou pelo teu médico. Então, nos 15 dias que antecedem o final desse benefício, a data da cessação do benefício, você pode solicitar a realização de uma nova perícia para prorrogar esse benefício. Se terminar a data da cessação do benefício, você teria um período de 30 dias para fazer uma perícia de reconsideração. Está colocado ali em itálico que isso aí muda muito. E a situação hoje no INSS é diferente do que está colocado aqui na legislação. Então, pelo número muito grande de perícias, existe uma força-tarefa decidindo de maneira diferente essa questão de prorrogar o benefício. Está sendo concedido em muitas agências de forma administrativa o período de afastamento inicial e daí, numa segunda avaliação, na perícia de prorrogação, aí sim passa por uma avaliação do médico perito, que na primeira é apenas concedido de maneira administrativa. E esse período de reconsideração, por enquanto, ele está sendo omitido na condição normal lá da Previdência Social.
Auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Nós temos que separar, esses termos podem confundir um pouquinho, confundem muita gente, podem confundir você trabalhador, você cipeiro, tá? Em relação ao que é um auxílio doença, o que é um auxílio acidente. O auxílio doença é aquele benefício que é concedido quando você está incapaz para o trabalho. E esse auxílio doença, ele pode ser um auxílio comum, que é o previdenciário, ou auxílio acidentário, quando é um auxílio doença concedido por um acidente ou por uma doença do trabalho. O auxílio acidente, ele é um outro tipo de benefício que é concedido quando existe uma situação grave o suficiente para reduzir a capacidade de trabalho normal que você tinha antes, mas não o suficiente para te dar um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Tá? Então é um benefício que vai ser habitualmente concedido como uma continuidade de um auxílio doença, quando a perícia considerar que aquela doença já está consolidada, aquela situação já está resolvida, mas ficou uma sequela. Então você tem alta do benefício da auxílio doença e ganha, entre aspas, o pecúlio, muitos têm esse termo na cabeça de que seria o pecúlio, o auxílio acidente, que é um benefício diferenciado que você vai ter ele até o dia que se aposentar em definitivo e aí ele vai terminar. Então, é o que está colocado aqui na legislação do decreto 3048. É uma indenização que é dada ao segurado empregado, exceto o doméstico, não tem direito a esse benefício, trabalhador avulso e o segurado especial. Quando terminar, consolidar aquela lesão decorrente de qualquer situação, qualquer tipo de acidente e ficar uma sequela definitiva, tá? Que implique, tá, numa redução da capacidade para o trabalho anterior, trabalho que você habitualmente exercia na empresa. Uma redução da capacidade para o trabalho exigindo um esforço maior para desempenhar a mesma atividade que exercia na época do acidente. Ou que conduza a um processo de reabilitação profissional, quando isso for indicado pela perícia médica do INSS. Ele corresponde a 50% do salário de benefício. Na época que você tinha auxílio-doença, vai ter um valor que vai reduzir pela metade e vai ser corrigido até você se aposentar. Quando ganhar a aposentadoria, esse benefício vai ser cessado, ele não é incorporado a uma aposentadoria. Não vai dar direito a esse benefício aquelas situações em que tem uma sequela, mas ela não é considerada grave o suficiente para dar um dano funcional e reduzir a capacidade para o trabalho anterior ao benefício. Tá? Ou quando há uma mudança de função após um processo de reabilitação profissional. Eles exerciam uma profissão, não pode mais exercer aquela por uma limitação que ficou, mas vai exercer uma outra profissão após reabilitação. Não vai ter direito aí ao auxílio acidente. A relação das situações que dão direito ao auxílio acidente está num anexo desse decreto 3048. Tá? São várias situações, por exemplo, lesões, doenças, acidentes de qualquer natureza que causem uma lesão ocular, reduzindo muito a visão. Não é uma perda qualquer de visão. Os critérios, para você ter uma ideia aqui, a acuidade visual de 0,2, ela corresponde a 48,9% de visão. Então você teria que ter um olho acidentado, né, e ter uma acuidade visual inferior a 49% naquele olho. Ou se forem dois olhos atingidos, uma perda visual que reduza a capacidade para menos de 83,60%, mas aí considerando os dois olhos.
O aparelho auditivo, então, um trauma, um acidente que cause uma perda considerável da audição, tá? Que vai ser avaliada através de uma audiometria nas frequências baixas de 500, 1000, 2000 e 3000, que são aquelas que interferem na nossa comunicação, na fala, né? E aí tem maior repercussão sobre a nossa capacidade funcional e para o trabalho. O aparelho da fonação tem um acidente que leve a uma perturbação da fala de maneira significativa, problemas estéticos graves, né? Determinando então uma apreciável modificação no segmento corpóreo que for atingido, perda de membros, então uma perda ao nível ou acima do carpo, que é o pulso, perda de dedos importantes, que seriam o primeiro ou o segundo, então a perda do primeiro dedo da mão, o primeiro quirodáctilo, mas desde que atinge a falange proximal, são duas, então tem que pegar mais do que a metade. Perda de segmento de 2 dedos, desde que atinge a falange proximal em pelo menos um deles. Perda de segmento do segundo dedo, também tem que atingir a falange proximal, são 3. Perda de segmento de 3 ou 3 falanges, interessa daí se as distais ou as proximais, mas de 3 ou mais dedos, né? Perda de segmento ao nível ou acima do tarso, que é o tornozelo. Perda de segmento do primeiro dedo do pé, se atingir a falange proximal. Perda de segmento de 2 dedos do pé, se atingir a falange proximal em ambos, né? E perder 3 ou mais falanges e 3 ou mais dedos do pé. São situações assim, ó, não é um critério único. Lembrar lá o que a gente viu no início, a condição. Tem que ter uma repercussão significativa na capacidade para o trabalho. E também tem uma situação que está nesse anexo 3. Então, se nós perdemos aqui o primeiro dedo, ou perdemos o segundo, ou perdemos parte de 2 atingindo a falange proximal, perdemos 3 dedos, perdemos alguma parte. E isso não muda nada no trabalho que a gente fazia antes desse acidente, não temos direito ao benefício. Então, nós temos que exercer uma atividade que esse dedo vai fazer uma falta muito grande. Senão, não vai ter direito a esse benefício. É uma confusão que se faz muito em relação a isso. Eu perdi o primeiro dedo, perdi o segundo, está lá naquele anexo, então eu tenho direito. Não é assim, tem que preencher os 2 critérios, assim como nas outras situações que a gente vai ver aqui. Tá? Então, articulações que sejam atingidas por um acidente, reduzindo, por exemplo, movimentos da mandíbula em grau médio ou superior. Redução em grau máximo de movimentos do segmento cervical da coluna vertebral. Redução em grau máximo dos movimentos do segmento da parte final da coluna, parte lombosacra. Redução importante nos movimentos do ombro, do cotovelo, do antebraço, do primeiro, do segundo dedo, desde que atingido de articulação metacarpa da mão falangiana e para o dedo, e falange falangiana, entre a primeira e a segunda, então, falanges. Né? Redução importante das articulações coxo-femoral, do joelho ou tibio-társica, que é no tornozelo. Encurtamento de mais de 4 centímetros de um membro inferior. Redução importante da força ou capacidade funcional dos membros. Perda importante num acidente do pulmão, do aparelho digestivo. Algumas doenças profissionais, doenças do trabalho, que a critério lá do INSS vão causar uma repercussão significativa na capacidade para o trabalho que habitualmente era exercido antes. As condições mais frequentes que a gente encontra, e você provavelmente vai ter histórias aí na empresa, ou então com outros segurados do INSS, são alterações por trauma de membros superiores, em que há perda de movimento do ombro, perda de movimento do cotovelo, perda de movimento do punho,
perda de, então, mão, perda de primeiro e segundo dedo, perda de outros dedos. Tá? Nessas situações, então, repito para deixar bem claro, tem que, em primeiro lugar, preencher o critério de estar nessa lista do anexo 3. Está nessa lista, o segundo critério é causar uma repercussão importante para o trabalho que era exercido anteriormente. Tá? Se não preenche esses dois critérios, não tem direito ao auxílio acidente, pelo menos na Previdência Social. Aposentadoria por idade. Aqui eu faço uma ressalva que as coisas estão mudando. Tá? Nós estamos num período aí de possibilidades de, na reforma que está sendo feita no Brasil, na Previdência Social, isso mudar. Eu vou colocar o que está valendo hoje na legislação atual relacionado às aposentadorias. Lembrando que esse assunto aí pode ter modificações em um prazo aí curto de tempo, estabelecendo novos critérios. A aposentadoria por idade, ela vai ser definida para aquele segurado que cumprir a carência lá de 180 contribuições e atingir 65 anos de idade no homem e 60 na mulher. Se for agricultor, reduz 60 para homem e 55 para mulher. Quem é que vai ter direito à aposentadoria por idade? O segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, ou a partir da data do requerimento, se não houver desligamento do emprego. Quer dizer, se você se aposentar por idade, você pode continuar trabalhando, não está impedido de continuar trabalhando na empresa, mesmo na condição de aposentado. A aposentadoria por idade ela pode ser requerida pela empresa de maneira compulsória, inclusive. Se o segurado, você empregado, tiver contribuído à carência de 180 contribuições e chegar a 70 anos de idade, homem, 65, mulher, ela vai ser compulsória. Mas você tem garantido aí a indenização que é prevista lá na legislação trabalhista, e a data da rescisão do contrato vai ser imediatamente anterior à data do início da aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa está menos sujeita a ter alterações agora na reforma da Previdência. A aposentadoria que mais está sendo questionada aí é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição pode ter modificações, mas talvez provavelmente não tão impactantes. Ela será devida ao segurado da Previdência que comprove um tempo de contribuição e também a carência dos 180 meses de contribuição. Aqui acaba sendo redundante porque você vai ter que ter um tempo mínimo de 35 anos no caso do homem ou 30 de contribuição à mulher. Aquele período de carência serve mais para calcular aquele mínimo de 1/3 de contribuições se você parar de contribuir para a Previdência e depois de um período voltar a contribuir, precisa ter então no mínimo 1/3 daquelas 180 contribuições, seriam 60 contribuições para aí requerer e ganhar a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição do professor, daí ela é um período um pouco menor, 30 anos para homem e 25 para mulher, independente da idade. Aposentadoria por invalidez. Temos uma situação aí que é bastante importante em relação a nós diferenciarmos a aposentadoria e o que pode ocorrer depois dessa aposentadoria em relação à aposentadoria por idade, aposentadoria por contribuição, no teu caso, o trabalhador. Se a aposentadoria for por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, você pode continuar trabalhando na empresa mesmo estando aposentado, se esse for o teu desejo, o desejo da empresa. No caso da aposentadoria por invalidez,
em algumas situações aposentadoria por especial, você não pode mais continuar trabalhando. Se você está inválido, é que você for considerado pela Previdência inválido para tudo, não apenas para o trabalho da empresa, para qualquer outra situação, porque se tu tivesse inválido para o trabalho na tua empresa, você poderia ser aproveitado numa outra condição mediante aí a reabilitação profissional, você ser reabilitado para um outro cargo, uma outra atividade na mesma empresa ou outra empresa. Então, se a tua aposentadoria por invalidez é invalidez para tudo, e aí vai ter que se aposentar de fato. Então, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida lá de 1/3 das 180 contribuições, né, ela vai ser definida para o segurado que, estando não em auxílio-doença, pode às vezes ocorrer direto, mas for considerado incapaz para o trabalho e não ter a menor possibilidade de ser reabilitado para qualquer outra atividade. Quem vai definir essa situação é o perito do INSS. É ele quem vai, na análise dele, considerar que aquela situação é irreversível, é realmente grave o suficiente para incapacitar para tudo, e aí ele concede a aposentadoria por invalidez. Tá? Aquela doença que você segurado já tinha antes de começar a contribuir para o INSS, não vai dar direito à aposentadoria por invalidez, a não ser que ocorreu um agravamento. Uma situação até corriqueira é a pessoa não contribuir para o INSS, tá? Depois de um certo tempo, de uma certa idade, as doenças vêm, e com essa doença a incapacidade. E aquele segurado que não era previdente, ele vai se filiar à Previdência nessa condição de estar doente, incapacitado, pensando em ganhar o benefício. Mas não pode essa mesma doença ser invocada como motivo para ganhar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, a não ser que você comece a contribuir, pegue um emprego na empresa, por exemplo, e essa doença tem algum agravamento. Caso, para deixar bem claro, tá? Descobre que tem câncer. Se você tem câncer e já está incapaz para o trabalho pelo câncer, não adianta assinar carteira numa empresa e achar que vai se aposentar, que vai ganhar direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, você tem câncer. Está bem, a tua saúde, embora o câncer esteja presente, ainda não está debilitada, você não está proibido de assinar a carteira, pegar um emprego, trabalhar enquanto aquela condição permite, e depois, se houver um agravamento, você tem direito ao benefício do auxílio-doença ou se aposentar por invalidez se a doença se tornar grave e incapacitante para tudo. Tá? Então, são situações diferentes que vão ser abordadas, analisadas lá na perícia do INSS, que é a quem compete decidir tudo isso e ver a situação se dá ou não dá direito. Tem que ter. Então, nesses casos ali, além da doença, além da incapacidade, também o direito. Tem muitas pessoas, e aí a mídia às vezes coloca pessoas que estão incapacitadas, que ninguém tem dúvida que é incapaz para o trabalho, que a doença é grave mesmo, mas ela não tem direito do ponto de vista administrativo, não foi previdente, não estava filiado, quando se filiou já era doente, já era incapaz, então não vai ter o direito independente daquela situação ser grave. Tá? Então temos que ver com calma essas notícias que vêm da mídia, a gente ouve falar e vê aí de repente vários exemplos que falam as coisas pela metade. Tá? Você analisa o direito ao benefício pensando só na incapacidade, mas não nas datas em que essa incapacidade, essa doença foram estabelecidas, que aí o perito do INSS, é claro que vai ter que olhar tudo isso lá por ocasião da perícia. A concessão da aposentadoria por invalidez, então, ela vai estar condicionada a afastamento de todas as atividades. Mas ela não desvincula você, trabalhador, da empresa. Por quê? Em tese, essa invalidez poderia ser revertida, talvez, com o passar do tempo. Tá? Então, você vai permanecer vinculado à empresa,
tá? Até o resto da tua vida. E você é obrigado, por lei, né, se a Previdência chamar, a ter a revisão desse benefício, o período estimado seria a cada 2 anos, que a perícia do INSS vai reavaliar aquela condição e ver se ainda persiste a incapacidade para aquele trabalho, e caso tenha ocorrido uma recuperação, é dada a alta do benefício e volta ao trabalho da empresa. Então, por isso que o vínculo com a empresa vai permanecer indefinidamente. Aposentadoria especial. É um tema muito amplo, né? Eu vou dar algumas diretrizes gerais em relação a essa aposentadoria especial, que gera muita confusão, tá? Em relação à questão insalubridade. Tá? Está na cabeça de muito trabalhador, inclusive de muito advogado que defende esse trabalhador, que ele está vinculado a receber insalubridade. Então, trabalhou 25 anos num ambiente insalubre, recebeu insalubridade, então vai se aposentar. Nem todos os agentes que dão aposentadoria especial têm critérios iguais ao da insalubridade. E tem muitos agentes que são insalubres legalmente, dão direito à insalubridade, mas não estão na lista daqueles que dão direito à aposentadoria especial. Então, vou procurar explicar alguns detalhes em relação a isso para tentar dirimir algumas dúvidas, pelo menos reduzir as dúvidas que possam estar ocorrendo aí com você, cipeiro. Então, a aposentadoria especial, depois de cumprir a carência lá dos 180 meses de contribuição, tá? Ela vai, se a atividade foi exercida em condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física durante o período, conforme a situação 15, 20 ou 25 anos, ela vai dar direito a ter uma aposentadoria na categoria especial. Por categoria profissional, até 28 de abril de 1995. A aposentadoria especial começou em 1960 e teve muitas modificações ao longo do tempo. Tá? Então, num primeiro momento, algumas profissões, como por exemplo, um soldador, um caçador, um engenheiro, né? Um médico, um motorista, um cobrador de ônibus, um ajudante de motorista, um dentista, bastava comprovar para a Previdência que exercia aquela atividade e ganhava a aposentadoria com 25 anos de contribuição. Isso foi até 28 de abril de 95. Dali em diante foi extinguida esse direito e passou a ter direito apenas aquele que estava exposto a agentes físicos, químicos e biológicos que, não estando de maneira adequada protegidos, ensejariam uma condição especial de trabalho e aí modificaria então o tempo exigido para a aposentadoria, que no caso da aposentadoria por tempo de contribuição seriam 35 anos, ele reduz, para a maioria dos casos, 25 anos de contribuição. Quem tem direito à aposentadoria especial? O empregado, o trabalhador avulso, contribuinte individual até 28 de abril de 95, e alguma situação do contribuinte individual filiado a uma cooperativa de trabalho ou de produção. Colocações que são aqui importantes em relação à aposentadoria especial. Somente é considerado o período de atividade especial, não pode converter o tempo que você tinha de atividade comum em especial. Então você trabalhou lá 25 anos, 20 anos numa condição de estar exposto a um agente físico, químico ou biológico, e 5 anos numa outra situação, não soma esses 25 anos. Tá? Não consegue acumular, tem que ter 25 anos no mínimo naquela exposição a um agente que determine o direito à aposentadoria especial. Outra situação muito importante em relação à aposentadoria especial. Se você, trabalhador,
se aposenta depois de 25 anos, tá? Por estar exposto a um agente nocivo, você não pode mais trabalhar em condição em que haja exposição a um agente que motive o direito à aposentadoria especial. Você pode trabalhar numa outra situação. Por exemplo, você, uma metalúrgica, está exposto lá ao ruído, se aposenta pelo ruído. Nunca mais vai poder trabalhar num ambiente que tenha ruído. Pode trabalhar num ambiente que seja, por exemplo, administrativo. Um frentista de posto de combustível, se ele se aposentar com 25 anos, aposentadoria especial, pelo fato de ser frentista, ele nunca mais vai poder trabalhar num posto de combustíveis. Pode trabalhar numa situação que não haja exposição a nenhum agente que enseje um direito à aposentadoria especial. A ideia é justamente de trabalhar 10 anos menos, porque estaria exposto a uma condição, então você não vai, depois dessa condição, voltar a trabalhar exposto a uma condição que leve ao direito da aposentadoria especial. Se permanecer numa atividade que dá direito à aposentadoria especial ou retornar a essa atividade, esse benefício vai ser cessado. Inclusive, vai ter que devolver todos os valores recebidos até aquela data em que for comprovado pelo INSS que se aposentou, exposto a um agente, então físico, químico e biológico, e continuou ou voltou a exercer uma atividade que teria direito a essa aposentadoria especial. Então tem que lembrar isso. Você pode, é diferente da aposentadoria por invalidez, que não pode trabalhar de jeito nenhum. Aposentadoria especial pode continuar trabalhando, mas num ambiente que não tenha nenhum agente físico, químico ou biológico que tenha possibilidade de aposentar alguém. Como é que você comprova essa aposentadoria especial? Então aí depende da época. Existiam então algumas exigências em relação aos documentos que deveriam ser apresentados lá para dar direito à aposentadoria especial. Então existiam alguns formulários que eram mais simples do que o PPP, que é o que existe hoje. Até 31 de dezembro de 2013, esses formulários aí mais simples eram preenchidos pela empresa e tinham que ser entregues aí ao INSS junto com a carteira de trabalho. Depois foram mudando e o que nós temos hoje é o que está aqui. A partir de 1º de janeiro de 2004, o documento a ser apresentado, além da carteira de trabalho, é o PPP. Vocês já muito ouviram falar e eu vou aí situar vocês em relação a alguns detalhes, algumas peculiaridades do PPP. Os antigos formulários, então, que tinha o formulário DIRBEM até final de 2013 e o PPP a partir de 2004. Além do PPP, a Previdência Social pode exigir o documento que embasou o preenchimento dele. Então, o que notadamente é exigido lá é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho que é fornecido pela empresa. Mas outros laudos daí, tem vários aí que estão colocados, também pode ser exigido se o perito do INSS considerar que aquele PPP não está adequadamente preenchido ou suscite algumas dúvidas para ele. Não vale um laudo elaborado por solicitação do próprio interessado, do próprio segurado, um laudo relativo a uma atividade diferente, um laudo relativo a um equipamento, um setor parecido, um laudo realizado no local diferente daquele onde foi exercido o trabalho especial, o laudo de uma outra empresa. Então não é qualquer documento que vai ser aceito lá pelo INSS. PPP. Então, eu vou abordar com um pouco mais de detalhes o que PPP, que é o documento que faz parte do dia a dia de todo mundo, mas que com a entrada em vigor do E-Social, que foi prorrogado já em algumas oportunidades, agora novamente foi prorrogado, ele vai ser substituído pelo documento 2240, que é um evento lá do E-Social. Por enquanto está valendo o PPP.
O PPP tem que ser assinado pelo representante legal da empresa ou pelo dono da empresa. Então, não confundir responsável técnico, médico, engenheiro, pelos dados que vão ir para o PPP, com quem vai assinar. Não é médico nem engenheiro que assina a PPP. Quem assina a PPP é o dono da empresa ou a quem ele der uma procuração. E o que vai ter nesse PPP? Os registros administrativos, né, que ele vai ter que se responsabilizar, as demonstrações ambientais dos programas médicos, o LTCAT, o PPRA, que vai ser responsabilidade da empresa dizer que os dados saíram daquele laudo. Né. Tem que constar o nome, o cargo e a identificação de quem está assinando aquele PPP. Né. Isso tem que ficar bem claro para a Previdência, quem é que está assinando esse documento. Né. Informações falsas colocadas no PPP. Por exemplo, a empresa coloca dados do PPRA, o perito pede o PPRA e vê que eles não batem. Isso é crime. Tá? O PPP pode servir somente ele, né, para análise do INSS, desde que o perito lá veja que há uma identificação do responsável técnico e que não suscite aí nenhuma dúvida em relação àquela realidade que ele encontraria na empresa. Tá? Que vai ser emitido com base nesse documento, no LTCAT, e nos laudos da empresa, notadamente o PPRA. Se o perito do INSS desconfiar do PPP, ele vai pedir os laudos para a empresa. Tá? A partir do dia 1º de janeiro de 2004, que ficou daí, entrou em vigor a questão do PPP e a empresa daí deve estar desde então responsável pelo adequado e pronto preenchimento desse documento do PPP. A implantação do PPP em meio digital, que aí vai ser o e-social, ele vai estar obrigatório para todo e qualquer trabalhador, independente dele estar exposto só a agentes que podem dar direito ou não à aposentadoria especial. Então, a empresa tem que ter esse PPP sempre vigente e vai fornecer em algumas situações. Quando há rescisão do contrato de trabalho, se o trabalhador solicitar para ganhar um benefício do INSS, ou, então, no caso, o perito do INSS também pode solicitar esse PPP. Se o trabalhador quiser olhar o seu PPP, ele pode pedir para a empresa, ou se alguma autoridade competente, seja lá quem for, solicitar o PPP da empresa. Pode ser um auditor do Ministério do Trabalho. A aposentadoria especial, ela vai ser dada daí, então, desde 29 de abril de 95, somente a quem está exposto a algum agente nocivo. Tá? Existem algumas situações que são consideradas daí especiais que vão dar direito a o benefício. Tá? Então tem que ter um trabalho permanente, a exposição a um agente fora dos limites de tolerância aceitáveis, né, e previstos na legislação. Agentes nocivos que não estão previstos na legislação do INSS, embora possam dar eventualmente direito a uma insalubridade, não vão dar direito à aposentadoria especial. Para analisar direito a essa aposentadoria especial, é necessário que esse agente seja realmente nocivo, que o trabalho seja permanente, não um trabalho ocasional, intermitente. Ele tem que ser permanente, todo o tempo de trabalho diário, semanal, mensal, anual, em que há exposição àquele agente. Algumas situações, então, em relação a agentes que dão direito à aposentadoria especial. O ruído é um que está entre os mais, se não o que mais está envolvido no direito à aposentadoria especial, os requerimentos da aposentadoria especial. Até 5 de março de 97, dava direito se havia uma exposição desprotegida superior a 80. Passou a 90, naquele período ali de 97 a 2003, e de 2004 para cá é a partir de 85 decibéis, exposição de 8 horas sem proteção. Temperaturas anormais, aí seria o calor
Também aquele calor, independente de ser calor de origem artificial, qualquer tipo de calor, que passe dos limites estabelecidos aí na Instrução Normativa 77 do INSS. Radiações ionizantes, o raio-x, vibrações localizadas ou de corpo inteiro, também aí dependendo da época, conforme um ou outro critério. Agentes químicos e poeiras minerais, então tem vários agentes que estão arrolados no anexo 4 da Previdência Social, que dão aí direito à aposentadoria especial. Alguns agentes que são considerados aí de maior gravidade por serem cancerígenos, existe uma resolução mais recente, de 2004, que daí coloca que, independente da mensuração, qualquer nível de exposição é considerado grave o suficiente para dar direito à aposentadoria especial. Agentes nocivos de natureza biológica infecto-contagiosa, tem aí uma diferença em relação a após 6 de março de 97, no caso de trabalhadores da saúde, quem está exposto de maneira permanente a doenças infecto-contagiosas ou materiais contaminados, pode, independente de ser uma atividade exercida em isolamento, qualquer estabelecimento de saúde daria direito, nessa situação de exposição permanente, à aposentadoria especial. Bom, não entrei em maiores detalhes em relação à aposentadoria especial, isso seria tema de um capítulo à parte, né? Mas as diretrizes seria isso. Para ter direito à aposentadoria especial, tem que estar exposto a um agente físico, então o ruído, o raio-x, o calor, as vibrações, de maneira permanente, sem adequada proteção. Agentes químicos, aí a lista ela é bem grande, então alguns agentes presentes na solda, alguns agentes presentes na pintura, alguns agentes presentes em estruturas metálicas e outras coisas da empresa, se não houver adequada proteção e for considerado lá pela Previdência como de vulnerabilidade. Tá? O direito à aposentadoria especial ele não é apenas por ter essa exposição permanente, ela tem que estar sem adequada proteção do trabalhador por metodologias lá de proteção coletiva ou individual. O salário maternidade, tá? Ele é dado para a segurada da Previdência Social durante 120 dias, que podem se iniciar 28 dias antes do término da gravidez. Tá? E pode ser prorrogado, conforme o caso, em mais 2 semanas, em condições em que houver um atestado médico justificando. No caso do parto antecipado, a segurada tem direito aos 120 dias previstos. Um aborto não criminoso, comprovado mediante um atestado médico, dá direito a salário maternidade por 2 semanas para aquela segurada. Aquela segurada da Previdência que adotar ou tiver guarda judicial, ela também tem direito a salário maternidade. Se for uma criança de até 1 ano completo, por 120 dias. Se for uma criança de 1 ano até 4 anos, por 60 dias. Se for uma criança de 4 anos até 8, por 30 dias, ganha salário maternidade. Também tem um período de carência, que a gente já abordou antes, no mínimo 10 contribuições mensais, no caso do salário maternidade, para contribuinte individual, especial ou facultativo. Mas independe de carência, o salário maternidade para segurar a empregada doméstica e a trabalhadora avulsa. São essas, então, as situações abordadas nesse capítulo aí de benefícios previdenciários. Né? Não é exaustivo, procurei colocar as situações principais para que você tenha uma noção razoável em relação a ter direito ao benefício e quais os benefícios aí que você pode obter na Previdência Social.